Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou acadêmica de medicina do segundo ano e hoje eu tô com a Mira. Muito obrigada, Mira, por aceitar o convite, que fez medicina na FAMEMA e fez pediatria na Unicamp. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. A gente vai conhecer um pouquinho mais da residência de pediatria, que é uma residência que o pessoal quer bastante, né? Que é bem concorrida e que é uma das áreas básicas, né? Das grandes áreas que a gente vê da medicina, que é bem legal. O que te motivou a escolher pediatria? Bom, eu acho que pediatria é uma coisa que eu já pensava antes da faculdade, né? Eu acho que o meu pediatra foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu lembro das consultas, foi uma pessoa importante, assim, na família, né? Então, eu já gostava dessa vivência do consultório pediátrico, na vivência de criança mesmo, né? Do que eu tive durante o meu crescimento. E aí, durante a faculdade, em Marília, a pediatria lá é muito boa, assim, é um serviço secundário, então é um hospital menor, não tem patologias mais graves, mais complexas, né? Isso tem bem menos, uma ou outra aparece, mas em geral é um hospital de crianças saudáveis, crianças previamente ígidas, com alguma intercorrência aguda, uma bronquiolite, uma infecção urinária, algum acidente, coisas desse tipo, mas não tem tanto, assim, doenças crônicas. E em Marília é um estágio muito forte, a pediatria, é um estágio com muita discussão, as chefes são muito acessíveis, então é um estágio muito cativante. Tanto é que muita gente que faz FAMEMA acaba fazendo pediatria, porque eu acho que é um estágio que realmente as pessoas se identificam bastante. Aí eu já tinha esse pensamento da pediatria, era uma área que eu pensava. Aí durante a faculdade eu fiz alguns estágios fora de pediatria, e aí eu falei, é isso mesmo. Aí eu fechei Aí pediatria. bateu o martelo. É. Demorou muito pra decidir? Quando foi que você decidiu? Você realmente bateu o martelo na faculdade? Olha, eu acho que foi no terceiro ou quarto ano, quando a gente começa a fazer sêmio pediátrica, né? Que aí a gente passava em enfermaria. Aí eu comecei a ter contato mesmo com os pacientes na visão médica, né? Do paciente pediátrico. E aí eu gostei. Aí eu fiz um estágio quando eu tava no quarto ano. Já não lembro. Quando eu tava no quarto ano, eu fiz um estágio no México, em pediatria, que foi bem legal. Fiz um mês. Foi pediatria geral, assim, enfermaria, pegou um pouquinho de neo, alojamento conjunto e tal. E no começo do quinto ano, eu fiz um estágio na Espanha também, em pediatria geral, assim, alguns ambulatórios, enfermaria. E também foi bem legal. Eu já tinha a vivência de Marília, aí eu fechei e falei, é isso mesmo. Ai, que legal. Nossa, mas realmente são vivências diferentes ver pediatria em alguns lugares do mundo, né? Sim, é muito diferente. Eu acho que principalmente pelo fato de Marília ser um serviço secundário, um serviço menor, essa vivência era muito mais restrita a um hospital pequeno, né? Coisas menos graves. Eu acho que ter essa vivência de outros países também pode mostrar, por exemplo, no México, a questão, eles não têm um SUS bem estruturado, então o acesso a saúde lá é bem precária, eu fiquei numa cidade bem pobre. Na Espanha já foi bem diferente, né? Ele já tem um sistema de saúde bem desenvolvido, então o acesso a exame, a internação é muito diferente, muito melhor do que aqui no Brasil. Que legal. E como é que foi ter toda essa bagagem em relação à pediatria, ter vindo da FAMEMA para fazer residência na Unicamp? Como foram as suas expectativas? Como foi entrar nessa residência? A primeira coisa que sempre que eu vou falar sobre residência, eu sempre gosto de lembrar a pessoa que não existe residência perfeita. Sim. Porque eu acho que quando você, principalmente quem faz faculdade num lugar menor, estuda muito para passar numa residência grande e vai ali de cabeça achando que vai ser o melhor dos mundos, um lugar maior, tudo vai dar certo, o serviço é excelente. E não é, né? Todos os lugares têm problemas, têm dificuldades, tem briga interna, tem, sabe, onde tem mais carga teórica, falta prática, onde tem mais prática, falta teórica. Então, acho que saber enxergar que nenhum serviço preenche todos os requisitos completamente, eu acho que faz você ficar mais pé no chão e saber lidar com o que você tem, independente do serviço que você escolher. Eu queria fazer residência num lugar grande, queria ter essa vivência. Minha família é de Campinas, então para mim foi junto ao ótimo, útil né? ao agradável. A pediatria da Unicamp, ela é um serviço bem grande, né? Bem diferente de Marília, realmente um hospital terciário, muitas patologias graves, crianças crônicas, doenças raras, muitas, né? Que acabam acompanhando lá, não tem mais outros lugares de acompanhamento. Então foi uma vivência bem diferente da minha vivência da faculdade, que era essa vivência da criança previamente ígida, que tem alguma coisa interna, e em geral vai de alta
100% tudo certo. Na Unicamp, não, a gente já convive com aquelas crianças que usam um monte de medicação, que passam mais tempo internadas do que em casa, famílias que muitas vezes se desestruturam completamente por conta da doença da criança, muitas vezes sobra só a mãe ali como cuidadora, então também são relações muito pesadas, emocionalmente mesmo, né? Esse convívio com as doenças graves é muito diferente do convívio com a criança internada porque ela quebrou o braço, né? Sim. São coisas bem diferente a sua vivência. Então, eu acho que o meu choque maior foi essa diferença de casos mesmo, assim, de complexidade das coisas, sabe? Realmente, é bem difícil, né? Porque realmente são perfis diferentes, né? Que Sim. que você acaba lidando. Mas como é que foi, assim, a sua rotina, entrar nisso tudo? Você entrou na residência, como é que foi? Tá. Lá, então, pediatria são 3 anos, né, de É bom residência. falar pro pessoal que são 3 anos. São 3 anos. E isso mudou, virou obrigatório no ano que eu entrei de R1, ou um ano antes, então foi 2018, 2019. Então essa é uma mudança nova e que faz com que os R3 sejam completamente bagunçados. Assim, a maioria dos lugares que eu converso, na verdade, todas as pessoas que eu conheço que fazem residência em outros lugares falam a mesma coisa. Que o terceiro ano de residência acabou meio sendo a deriva, assim, sabe? Você repete cenário, enfia você numa coisa nada a ver, porque você tem que preencher a carga horária. Então o terceiro ano é meio bagunçado, mas tudo bem. Na Unicamp, como funciona? O R1 e R2, a escala é a mesma, basicamente, são os mesmos estágios, são estágios de 3 meses. A gente passa 3 meses na enfermaria, 3 meses no R1, são 3 meses de posto de saúde e alguns ambulatórios. No R2 são 3 meses só de ambulatórios, ambulatórios da Unicamp mesmo. 3 meses de NEL, que aí no R1 é alojamento conjunto e sala de parto, e no R2 é cuidados intermediários, né, semi-intensivo e UTI NEL, e um pouco de sala de parto de risco. E 3 meses de pronto-socorro, para R1 e para R2. A diferença é que no R1 você fica com ficha e no R2 você fica com a retaguarda e com as emergências. Então, apesar de ser o mesmo cenário, tem São hierarquia funções diferentes, de... Isso, exatamente. E o R3, ele é, na Unicamp, ele é basicamente ambulatorial, é muito, muito, muito ambulatório, de tudo, de todas as especialidades. E tem UTI e tinha um pouco de posto, não sei, acho que mudou um pouco depois que eu terminei, mas tinha um pouco de posto de saúde e de UTI. Aí o que eu acho que de lá, que é muito legal, a Unicamp é uma residência muito ambulatorial mesmo, assim, ela é uma residência que você vai passar por muito ambulatório, de muita especialidade. Eu acho que a gente sai com uma boa mão, sai com uma segurança mesmo inclusive de patologias mais complicadas, assim, que não que você vá manejar sozinho no seu consultório, né? Patologias que precisam de especialista, mas você sai já tendo visto muita patologia. O que eu acho que falta lá muito, né, é carga horária de UTI, assim. Isso já é um problema há um tempo dentro da Unicamp. Lá tem uma UTI pediátrica grande, bem estruturada, mas acaba que o residente de pediatria roda muito pouco. Então, eu, por exemplo, nos meus 3 anos de residência, acho que eu tive 4 ou 5 semanas de UTI pediátrica só nos 3 anos. Depois que a gente saiu, eles chegaram a colocar a UTI de Sumaré, que é um hospital secundário da Unicamp, o Hospital Estadual de Sumaré, que é um hospital bem legal. Tinha enfermaria, tinha pronto-socorro, a gente passava, aí quando eu tava na residência fechou o serviço, ficou só a UTI, eu não sei exatamente como tá hoje. Eu sei que a UTI ainda existia, mas eram poucos leitos, mas era um estágio bom, assim, era um estágio que dava pra fazer bastante coisa. O meu ano a gente não teve a UTI de Sumaré, então acho que foi uma perda, considerando que a gente já não tinha uma carga de UTI, ainda tirar né, Sim. qualquer tempo que seja. Acho que esse é um ponto muito negativo de lá, eu acho que falta muito. E junto com isso, o pronto-socorro é porta fechada. Não é o serviço de referência de emergência de Campinas, acaba que a maioria das coisas vão para o Marugate, que é um outro hospital de Campinas, que é referência de emergência pediátrica. Para a Unicamp, algumas coisas chegam lá, mas assim, poucas, sabe, de chegar de demanda espontânea. E o que chega é muita vaga da Cross, mas assim, aí já chega mexido, sabe? Já chega entubado, já chega, tipo, para ir para a UTI. Bate no PS e já sobe para a UTI. Então, essa vivência de pronto-socorro, de manejo de paciente grave, tanto no pronto-socorro quanto na UTI, falta. Acho que são os pontos negativos de lá, assim. Qual que é o grosso da residência de pediatria? O que vocês mais fazem? Ambulatório, procedimento, vocês chegam a fazer? Pouco. Não é uma residência de muito procedimento. Não. Assim, procedimento
intubação, catéter, muito pouco, assim, pouquíssimo. Bem pouco mesmo. De outras coisas, tipo assim, líquor, gaso, a gente faz, é ok. Líquor até faz bastante, mas de coisa de UTI mesmo, Maneja pouco. bem pouco, bem pouco. E a sua vida fora da residência? Você conseguia conciliar a sua vida pessoal, os estudos? Como é que era? Nossa. Difícil. Não, assim, ó, o R1 e o R2, eles são mais puxados mesmo. É uma carga, em alguns, assim, eles falam que somando toda a carga horária do R1 e do R2, ela dá lá 60 horas semanais. Tem estágios que passa muito. Então, por exemplo, a ANEL do R1 passa muito, assim, tem semana que você faz 90, 100 horas. Mas, por exemplo, no estágio de pronto-socorro do R1, era das 8 às 6, de segunda a sexta, então era bem tranquilo. Quem fazia o pronto-socorro não cobria noite, não cobria final de semana de pronto-socorro. Então, tipo, alguns estágios se compensavam. Mas você acha que em geral era justo, assim? Não é uma residência tranquila. A carga horária de plantão é bem alta. Eu acho que isso é importante falar, porque, por exemplo, quando a gente comparava com outra especialidade, sei lá, clínica, sei lá, outras especialidades que dão plantão, a gente tinha mais plantões por ano do que eles. Porque lá os grupos são de 4 pessoas, então é só fazer a conta, né? Você tem que dividir a escala do ano inteiro em 4, então não são poucos plantões, né? Por ano, assim. E lá a gente não tem pós-plantão de 24, a gente tem pós-plantão só à tarde. Então, por exemplo, na ANEL, que é um plantão do R1, né, que cobre sala de parto, em geral é um plantão que você não dorme nada. E aí você fica lá até, sei lá, 1 hora da tarde do outro dia. Então, é bem puxado, assim, alguns estágios são bem ruins, em outros se compensa, dá pra fazer outras coisas, tipo assim, dá pra dar plantão fora e tal, mas não é uma residência super de boa, não é uma neurocirurgia que você mora no hospital, mas também não é uma residência super sussa, assim, horário comercial, não é? Tem que ter consciência que aquilo vai te consumir bastante. Bastante, Não é uma coisa tão exatamente. fácil, assim, de conciliar com outras atividades da sua vida, né? Sim, com certeza, com certeza. Realmente é bem complicado. Mas como é que foi os estágios, assim? Qual estágio te surpreendeu? O que você passou que você achou, assim, extraordinário? Porque a gente vai entrar na residência com uma expectativa, né? O que te surpreendeu? O que você ficou frustrada, assim, dos estágios em si? Olha, deixa eu pensar. A ANEL lá é muito boa mesmo, assim. É um estágio muito puxado, principalmente pro R1, porque a sala de parto ela é do R1 da pediatria. Se tiver algum parto de risco, aí vem o R da ANEL, o chefe, etc. Mas o grosso mesmo, né, que é nascimento normal, de bebê que nasce bem, aquela papeleira de nascimento, né, que a ANEL é aquele monte de papel. Fica com a R1 da PED. Então, a ANEL é um estágio muito bom, você aprende muito, você pega muita mão das coisas. É um estágio que tem carga teórica, tem bastante discussão, sabe? Mas é um estágio cansativo. Mas eu acho que foi Enquanto eu estava no R1, eu não gostei, porque eu fiquei muito cansada, assim, eu burnoutei bonito no R1 da ANEL, no R1 da PED, perdão. Mas depois, quando eu entrei na ANEL no R2 da PED, eu vi o quanto eu tinha aprendido naquilo, sabe? Tipo, eu tava segura e etc. Então, eu acho que foi um sofrimento, assim, foi um estágio puxado, mas foi um estágio bom, sabe? Eu acho que eu saí bem tranquila em relação a isso. Tanto é que depois eu tô fazendo NEL, né? Então, assim, no final das contas, apesar de ter sofrido um pouco, ficou uma boa recordação, né, NEL? Eu acho que de experiência negativa, assim, ou de ficar meio decepcionado, eu acho que é a parte de emergência mesmo. Eu não gosto de emergência, eu acho que nesse ponto, pra mim foi bom ter feito residência lá, porque, por exemplo, comparando aqui com a USP, que eles têm uma carga de UTI de emergência altíssima, a residência deles é basicamente UTI emergência. Não é o meu perfil, eu não gosto de criança assim grave o tempo todo, eu acho que pra mim ia ter sido pior, mas eu acho que durante a residência você precisa ter um pouco disso sim, porque querendo ou não, como pediatra, você vai trabalhar em plantão de pronto-socorro, né? Então assim, você tem que sempre ter... tem uma emergência com criança, Exatamente. sempre vai ter uma emergência com criança. Exatamente, uma insuficiência respiratória, uma anafilaxia, uma cetoacidose, eu acho que são vivências que você
não adianta, você precisa pegar na residência, né? Para você pegar a segurança, você tem que ter posto a mão naquilo durante a sua formação. Então, eu acho que realmente essa parte de emergência, mais do que a de UTI, porque eu acho que a UTI mesmo tem coisas que nem todo pediatra vai saber, mas eu acho que o manejo em sala de emergência a gente tinha que sair um pouco mais seguro, entendeu? Uhum. Qual que é o perfil do pediatra que a Unicamp forma, na sua visão? Ambulatorial, sem Ambulatorial. dúvida. Ambulatorial. Eu acho que a residência, foi o que eu falei, a residência de UTI pediátrica, ela é boa. Eu acho que quem faz UTI pediátrica, ela sai super bem formado, os chefes são excelentes. Mas quem faz só a pediatria lá, acaba saindo com essa lacuna, sabe? Eu acho que a gente sai muito capacitado para atendimento ambulatorial em geral. Claro que faltam as coisas de consultório particular, que você não vai ter na residência do SUS, né? Eu Tipo o acho que quê? a vivência da puericultura da UBS é muito diferente da vivência da puericultura do Sim. consultório particular, né? Sim. Na UBS você vai orientar amamentação, introdução alimentar, aquele basal da pediatria. No consultório particular você tem que saber marca de lençol, marca de carrinho, entendeu? Sério? Sim, porque as mães querem. Ai, qual brinquedo que eu dou de aniversário pra uma criança de 1 ano? Você sabe, entendeu? Não, Não são não é uma coisa coisas intuitiva, mas que. realmente faz Exatamente. sentido. E isso a gente não aprende lá, porque a gente não tem essa vivência da puericultura do consultório particular, Uhum. entendeu? Mas eu acho que o grosso da pediatria mesmo, assim, desenvolvimento, crescimento, amamentação, acho que a gente sai com uma boa base, não tudo, mas uma boa base. Sim. Eu acho que é esse perfil ambulatorial mesmo do pediatra geral. Acho que a Unicamp forma um bom pediatra geral de ambulatório, assim. Ai, que bom, né? Sim, E cada residência acaba tendo um perfil diferente, né? De acordo com com certeza. toda a estrutura, mas realmente eu não tinha essa noção sobre a diferença da puericultura do SUS para um hospital particular. Realmente é bem diferente. É muito diferente, Deixa eu te perguntar, teve alguma coisa que te marcou, assim, muito durante a residência? Olha, eu acho que, para mim, a residência de PED foi muito sofrida em termos emocionais por conta da gravidade das coisas, assim. Eu acho que quando eu penso na minha formação de pediatria na faculdade para a pediatria da residência, eu acho que quando a gente compara a vivência com a criança com doença crônica, ela é muito puxada, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente passa no estágio da clínica, quando a gente tá na faculdade, a gente vê muita doença grave e tal, mas é diferente ver aquilo em adulto, ver aquilo em idoso, né? Ver que criança com doença grave, doença com prognóstico, assim, muito ruim, com doenças crônicas que comprometem muito, né? Aquela família, tudo, né? Todo o Toda a futuro. vida da família, toda a estrutura, o futuro da criança. Para mim foi muito demandante, emocionalmente, assim. Eu acho que a residência de pediatria numa instituição grande, ela te mostra uma pediatria muito diferente da pediatria que quem não convive com isso pensa, assim. Para mim, realmente, quando eu cheguei, eu lembro que eu comecei a residência de ped na enfermaria. E a enfermaria lá até que tem um misto, assim. Tem criança Muito grave. com intercorrência normal, assim. E tem muita, quando eu passei, eram 36 leitos, eu acho, de enfermaria. Aí reformou, acho que deve estar uns 40 e poucos leitos agora. Mas eu lembro que nos 3 meses que eu passei, 1/3 da enfermaria era de morador, assim, de criança com doença crônica. Que vivia no hospital. Vivia no hospital. E eu falava, gente, tipo, que puxado, sabe? Puxado pra criança, puxado pra família, assim. Eu acho que é. Até pro médico, né? Que vai Muito, cuidar. muito. É uma demanda completamente diferente, assim. O nível de cobrança, o nível de conversa que você tem com aquela família é muito diferente, né? Poxa, eles moram no hospital, né? A outra relação coisa. também é bem complicado. É bem diferente. Eu acho que foi mais isso, assim. A residência de PED, pra mim, eu aprendi muito, mas foi sofrido, assim, emocionalmente. Passar por muita coisa foi bem complicado. É importante falar disso, porque muitas pessoas idealizam pediatria como sendo Sim, aquela coisa sim. arco-íris e docinho. Isso, É uma visão muito comum Você que a vai gente de tem. fantasia. Não. Isso eu acho importante falar, né? As pessoas acham que pediatria é peito e vacina, né? Tipo assim, o pediatra é Nariz amigo da amamentação. Resfriado já é que vacina. E não, tipo, pediatria é tudo, sabe? Pediatra é aquela pessoa que faz consulta
pré-natal, pré-gestacional, sabe? Realmente, ele vai orientar a amamentação, ele vai orientar a carteira de vacinação, mas ele tem que saber tudo. Ele sabe tem que saber uma criança chocada que chega na emergência, tem que saber uma insuficiência respiratória, sabe? Tem que saber vínculo da mãe com a criança, da família com a criança. Então, é uma especialidade bem abrangente, sabe? Sim. Também tem que saber lidar, né? Quando a criança não sai daquele quadro. Exatamente. Porque a gente, não é o que a gente pensa, não é intuitivo quando a gente pensa em pediatria. A gente acha que criança é forte, que criança vai sair daquilo de uma forma ou de outra. É uma coisa bem comum, assim. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu até falava isso, né? Eu acho que eu vou fazer pediatria porque criança se recupera muito fácil, assim, né? Você vê adulto demora e tal. E aí, quando eu fui fazer residência de pediatria, a minha visão mudou um pouco, assim. Não é exatamente isso, né? Criança passa por muita coisa e é isso. Tem muitas doenças que não se recupera e que aquela é a vida daquela criança, entendeu? Com todas aquelas limitações e dificuldades. E o pediatra tem que saber lidar com tudo. Com a criança bem, criança mal, criança temporariamente mal. Exatamente. A confortar essa família também, né, nas situações. Você acha que esse perfil de criança crônica é só da Unicamp, só dos hospitais grandes? O que você acha? Olha, eu acho que as grandes instituições todas vão ser assim, né? As acadêmicas, né? USP, Unicamp, Unifesp, sempre vai acabar tendo, né? Santa Casa, porque o que acontece é que... Exatamente, são doenças raras que ninguém sabe tratar, ninguém sabe conduzir fora de grandes centros. Então, o perfil realmente vai ser diferente. A pediatria em hospitais secundários é a pediatria igual era da minha faculdade, né? Às vezes tem uma ou outra criança com doenças mais diferentes, com doenças mais crônicas, mas em geral o grosso da pediatria fora da residência é uma pediatria de doenças mais comuns, né? Não só de doenças raras e graves, né? Sim, sim. Tá, deixa eu te perguntar também. O que você falaria para a pessoa que quer pediatria, tá agora ciente de tudo isso que você falou para se preparar? Ou como você se preparou para entrar nesse cenário? Não só a prova de residência, mas toda essa vivência, toda essa carga horária, essa carga emocional, tudo isso. Sim. Olha, eu acho que se você não convive com essas patologias, né? Se você está fazendo uma graduação que você não tem essa vivência, eu acho que não tem muito como se preparar antes. O que eu sempre falo, todas as pessoas que vêm falar comigo para fazer pediatria, eu acho que durante a residência, independente de pediatria, né, a gente tem que fazer terapia, porque o residente, o residente é o fim da linha de tudo, entendeu? Tudo estoura em você, a família estoura em você, o paciente estoura em você, o chefe estoura em você, a enfermagem estoura em você, todo mundo estoura em você, tudo, assim. Tudo que dá errado, o final da linha é você. É você que vai ficar com toda aquela energia e toda aquela coisa. Então, se você não se fortalece para passar por aquilo, realmente fica muito difícil. Porque se você for pensar, você tem uma carga horária alta, você dorme pouco, você tem que dar plantão fora, porque sua bolsa não é suficiente. Então, assim, você fica sem hobby, você fica muitas vezes sem final de semana. Então, você fica com uma qualidade de vida realmente muito comprometida durante talvez não durante a residência toda, mas durante alguns estágios, alguns meses. Com certeza, sabe? Então, eu acho que para a maioria das pessoas, tem gente que passa pela residência liso, assim, não sofre, de boa. Acho que é difícil, viu? Não foi o meu caso, eu sofri muito, assim, pra mim foi muito difícil, né? Eu não romantizo, assim, eu acho que a gente passa, é uma formação muito importante, acho que você aprende muito, mas é um período difícil da sua vida, sabe? Eu acho que a pediatria tem essa carga extra de sofrimento, sabe? Eu acho que tem que fazer... Eu sempre vou defender terapia, eu acho que a gente precisa de ajuda profissional mesmo, porque saber lidar com a criança que vai morrer, mas ainda não morreu, saber lidar com a criança que morreu e, sabe, a família tá ali, são vivências muito puxadas mesmo, sabe? Que a gente não é capacitado para lidar durante a graduação, né? Ninguém ensina a gente como médico a lidar com essa situação. Então, o que eu sinto um pouco dentro da pediatria é que essa transição dos últimos anos, eu acho que a pediatria mudou muito. Por exemplo, os meus chefes da residência vivenciaram uma pediatria de doenças infecto-contagiosas. Né? Então, era uma pediatria realmente de pneumonia, infecção urinária, diarreia, desidratação, aquela coisa. A gente está vivenciando uma pediatria de doenças crônicas e doenças graves, que se assemelha muito com a clínica médica, só que é uma clínica médica de criança.
Então, o que eu vejo é que muitas vezes, inclusive os pediatras que já têm um tempo maior de formação, eles também não estão preparados para lidar com essas situações que são muito difíceis, né? A minha sensação é que a gente precisa se capacitar como profissional para ter conversas difíceis, porque eu acho que muitas vezes as coisas vão sendo evitadas, sabe? Tipo assim, aquilo vai criando uma bola de neve. E acho que isso me incomodava muito durante a residência também, sabe? Tipo assim, as conversas não serem completamente francas das coisas. Porque, acho que a família vai sofrer muito, sabe? Aquela coisa meio velada, assim. E eu acho que isso não é só lá na Unicamp, não é uma crítica ao serviço. Com criança é muito complicado, em qualquer lugar. Exatamente. O que eu vejo, assim, hoje estando em outra instituição também, é que isso acontece em todos os serviços. Justamente porque é muito puxado também para quem está no papel, né, de médico, de equipe que está cuidando daquele paciente. Também demanda muito da gente, né? Então eu acho que se fortalecer para conseguir realmente fazer o seu papel profissional naquela situação é muito importante. E não são todas as pessoas que estão dispostas a isso, sabe? Às vezes a gente acaba postergando algumas coisas, não passando por conversas e situações difíceis para todo mundo, né? Para a família, para você. Não são conversas fáceis, mas que eu acho que precisariam acontecer, entendeu? É o meu ponto de vista, pelo menos. Não, mas é super sensato. Super sensato. Tá, deixa eu te perguntar da polêmica frase que todo mundo fala sobre pediatria. O quê? Que o problema não são as crianças. O difícil é lidar com os pais. Isso é em grande parte verdade, né? Eu acho. Mas por que que isso acontece? Eu também acho que é por isso. A gente não é capacitado a conversar direito com as pessoas. Sim. E durante a residência a gente passa por muitas provas, principalmente das famílias das crianças com doenças crônicas, são famílias que estão lá há muito mais tempo antes de você prestar sua prova de residência, entendeu? Então, quando você chega naquele serviço, aquela criança, aquela família já tem uma história naquele local, naquela instituição. Que é muito mais dela do que sua, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai lá, seu primeiro contato, tal, você toma uma chibatada. Aí você fala, gente, mas eu não falei nada, mas não é com você, é com tudo que já aconteceu. Sim. Eu acho que saber se fortalecer nessa parte e entender que algumas coisas não são com você explicitamente, eu acho que é muito importante no papel do pediatra, no papel do médico, né? Muitas vezes a gente acaba recebendo energia e coisas ruins porque a situação tá muito difícil e acabam descontando na gente. Mas eu acho que a base da pediatria é um bom vínculo. E muitas vezes durante a residência é difícil criar isso, porque você muda de estágio, né? Você pega a coisa no meio do caminho. Eu acho que depois, quando você já é pediatra, aquele paciente já é seu, a coisa é muito melhor, muito mais tranquila, porque a partir do momento que você tem vínculo, é muito diferente a relação, né? Claro que é uma demanda e uma vivência médica muito diferente das outras especialidades. Realmente, assim, pai e mãe é diferente né? Do que qualquer outro acompanhante, do que uma namorada, do que um irmão, do que... Exatamente. Até porque muitas vezes aquela criança não consegue se manifestar. Então, assim, você tem uma outra pessoa falando sabe? São muitas opiniões para chegar num consenso de uma criança que não consegue se manifestar, entendeu? E aquilo, a mãe fica mais preocupada com o filho do que consigo mesma. Se fosse ela a paciente. Exatamente. Sim, os pais, tudo. Eu acho que é uma vivência diferente de outras áreas da medicina que realmente demanda muito. Eu acho que isso é uma parte que é importante a gente ressaltar de pediatria. Fazer pediatria é gostar de criança? Não é. Gostar de criança é gostar da criança da sua família, é brincar com criança, é outra vivência, entendeu? Pediatria é saber se relacionar com as famílias, saber se relacionar com a criança, respeitar aquela família e gostar da teoria da pediatria, que é tudo, né? Tudo que a gente falou, crescimento, desenvolvimento e todas as patologias mesmo da criança, né? Tem que saber lidar com tudo que vai chegar, né? Que não vai chegar só a criança bonitinha para você cuidar. Então, deixa eu te perguntar, depois que você terminar pediatria, quais são os caminhos que o pediatra tem para seguir? O que você mais vê os seus colegas fazendo? É sub, é o quê? Abrir consultório, o que é? Grande parte, assim, acho que quem acaba fazendo residência em instituições maiores acaba fazendo sub sempre. As subs de pediatria,
tem tudo, né? Tem todas as coisas. Não são todas as instituições que tem. Então você precisa pensar onde tem a sub que você quer fazer para você prestar. Mas a maioria das subs você acaba trabalhando como pediatra geral e com a sub, né? Tirando os neo e UTI, que você vai dar plantão de neo e de UTI, o resto, gastro, pneumo, cardio ainda consegue trabalhar só como cardio ped mesmo. Mas reumato ped, difícil você conseguir trabalhar só com reumato ped, a não ser que você esteja em um serviço que tenha uma reumato bem estabelecida, porque não tem um fluxo tão alto de paciente, entendeu? Você sempre acaba trabalhando como pediatra geral, seja isso em consultório, em posto, com Então é importante puericultura. gostar do volume, né, da pediatria geral. Exatamente, exatamente. Ou pronto-socorro, que é a maioria das pessoas, né? A pediatria ainda, comparando com as outras áreas, tem uma remuneração bem mais baixa. Então, a maioria dos pediatras fica dependendo de pronto-socorro por uns anos. Então, esse é um ponto importante para falar também. Sim. A pediatria geral mesmo é o que você mais vai fazer. E aí, com o tempo, dependendo da sua área de atuação e etc., você consegue fechar um pouco, né? Talvez, assim, gastro às vezes consegue trabalhar só com gastro, pneumo consegue trabalhar só com pneumo, mas muitas áreas, em geral, você não fecha o seu consultório só com a sua sub, entendeu? Você acaba atendendo puericultura aí no meio do caminho. Então dá para atender em consultório, dá para atender em hospital, UBS. Pronto-socorro, enfermaria, né? Tem as Pronto-socorro, enfermarias para enfermaria. trabalhar. Acho que são mais essas as áreas de atuação mesmo. E aí, neo e UTI, que aí são outras subs, Sim, né? tem. Em cidades menores e até sala de parto de baixo risco, o pediatra geral pode fazer também. Então, você não precisaria ter feito neo. Ah, legal, É. muito bom saber. O pessoal também quer saber quais são as oportunidades, né? Depois que você Sim, se forma, que sim, tem gente que sim. entra pensando já na sub, né? Você tem que gostar do grosso. Exatamente. A pediatria é Importante. diferente da clínica, né? Que você faz clínica, poucas pessoas ficam em clínica e cada um vai pro seu, né? Cardio, pneumo, etc. E você vai trabalhar só com aquilo. Na pediatria, não. A maioria dos pediatras vão trabalhar com pediatra geral e faz a sub e trabalha, sei lá, 50%, 50%, mais ou menos. O que você daria de conselho para quem quer vivenciar um pouco mais da pediatria enquanto ainda está na faculdade? Acho que estágio fora é essencial. Se for possível, assim, em Marília a gente tinha optativo desde o segundo ano, então como eu falei, né, eu fiz vários estágios em pediatria, para mim foi bem importante. Eu acho que se você tivesse oportunidade, ou mesmo durante as férias, sei lá, 1, 2 semanas que seja, tentar ter uma vivência diferente da sua faculdade, assim, né? Se você faz faculdade num lugar menor, igual eu fiz, talvez tentar pegar uma pediatria em um grande centro para vivenciar essa complexidade diferente das coisas. Exatamente. Eu acho que é um bom treino, assim. Nada vai te mostrar como é a residência até você entrar na residência. A residência é uma vivência única. Mas eu acho que vale a pena tentar vivenciar pelo menos esse outro perfil de serviço, de paciente. Eu acho que isso já é um bom teste, assim. Entendeu? Isso é bom, né? Que realmente na faculdade a gente tem muitas oportunidades de vivenciar e muitas vezes a gente acaba perdendo, se distraindo com outras coisas e não focando em conhecer um pouco mais da especialidade que a gente pode escolher. E esses intercâmbios que você falou, eu achei maravilhoso que você fez, México e Espanha, não é? Isso. Foi pela própria faculdade? Eu fiz pela FMSA, que é uma instituição Acho que internacional, tem todas as faculdades. né? Tem muitas, Acho que na maioria. Tem muitas. Foi bem legal. Acho que quem tem essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade bem boa e única, assim, porque depois que você se forma, é bem mais difícil fazer estágio fora, principalmente financeiro, né? A maioria dos estágios, quando você já tá na residência, muitos você tem que pagar para ir, e pagar bastante, assim, não são estágios baratos. Durante a graduação, você tem lugar para ficar e tal. Então, eu gostei muito, assim, super recomendo. Se você tiver essa possibilidade, acho que vale a pena. Ai, que legal. E terminando, então, acho que tem alguma coisa mais que você acha importante falar sobre a residência? Eu acho que não, Jéssica. Acho que é isso. Não? Então, vamos dar um conselho para quem está em dúvida se presta ou não pediatria. Um conselho? Um conselho. Olha, eu acho que pediatria é uma área com muito campo de atuação. Eu acho que é uma área que te demanda muito, mas te entrega muito também. Eu acho que essa possibilidade de ver desde o nascimento, acompanhar esse crescimento assim, de uma pessoa que vai se tornar um adulto é uma coisa muito
muito mágica, assim, eu gosto muito. Tem todas as dificuldades, conforme a gente falou, mas eu acho que é uma área que você consegue lidar com muita felicidade, com muita alegria, né? Muita realização. Se você gostar, né? A puericultura aqui em geral é a puericultura da criança, da prevenção, né? Da criança previamente ígena, uma puericultura para que nada dê errado, tudo continue dando certo, essa criança se torne um adulto ótimo, saudável. Tem essa possibilidade, tem a possibilidade da criança doente, grave, né? Se esse for seu campo de atuação. Então, eu acho que é uma especialidade que tem muitas formas de se trabalhar, tem muitos perfis de pediatra, eu acho que isso é importante falar. Quando eu estava na graduação, eu ficava um pouco em dúvida, assim, será que eu tenho perfil de pediatra? Porque eu nunca fui aquela pessoa que fala tudo no diminutivo, baixinho, tarará, Você é um tarará. estereótipo muito forte no pediatra. Exatamente. Todo mundo pensa no pediatra, pensa... Não, eu na faculdade não você vê sou. uma criança, você faz, o pessoal pediatra. Exatamente, exatamente. E eu não sou assim, nunca fui de falar baixinho e tudo no diminutivo. Não, eu, tipo, sou uma pessoa normal, eu sou expansiva, eu falo alto, não sei o quê. Eu acho que vivenciar entender que existem muitos perfis de pediatra, eu acho que é importante, assim como tem muitos perfis de médico, né? E o fato de eu também acho que o paciente vai atrás do médico que tem o mesmo perfil que ele, né? Tem gente que quer uma pessoa que fale baixo e tranquilo e zen, e tem gente que quer uma pessoa que se posiciona mais, que fala mais. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O meu conselho é não desista, a residência é puxada sim. Eu acho que é uma especialidade que você precisa ter esse amparo emocional em muitos momentos. A maioria das pessoas precisa, né? Tem gente que é de boa e toca o barco. Não, mas isso em qualquer coisa da sua vida você precisa. Exatamente, Mas eu acho que vale a pena. O fato da residência agora serem 3 anos ficou meio ruim, porque são 3 anos de PED, mais 2 anos de sub. Então, assim, ficou uma formação extensa, né? Se pensar, são 5 anos é uma neurocirurgia, né? Para ser pediatra com sub. Então, assim, é uma formação mais extensa, mas que vale a pena. Assim, eu não me arrependo. Tem dias difíceis, tem dias muito difíceis, como as outras especialidades, mas eu acho que é uma especialidade com retorno bom, assim, sabe? Talvez não financeiro, talvez seja o melhor retorno financeiro, mas com bom retorno, acho que de vivência e de realização, assim. Acho que o pediatra, em geral, é realizado quando consegue chegar na atuação que ele quer, entendeu? Eu acho que é isso. Ainda bem, as crianças ficam felizes de você cuidar delas. Sim, eu espero que sim. Eu tenho certeza. Muito obrigada, Mira, por aceitar o convite. Vocês aí de casa, muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver interesse em participar do próximo podcast, manda mensagem aqui. Segue o Medcoff nas redes sociais, que a gente vai adorar ter vocês aqui. Muito obrigada, Mira. Adorei a conversa. Obrigada.